Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. 8 meses desde a última postagem, meu Deus, que vergonha! Mas assim, eu precisava desse tempo, muitas coisas aconteceram e eu só tô aqui agora, não vou dizer que por obrigação, mas porque eu tive ânimo através das mensagens que vocês têm deixado aí pra mim, tanto nos comentários aqui dos vídeos, volta e meia tem um comentário novo de alguém que eu não conheço, quanto lá no Instagram, no meu pessoal e no do Dicas. Eu realmente fico muito feliz, de verdade, que vocês gostam do conteúdo e é por isso que a gente tá aqui de volta. Conto ainda mais com a ajuda de vocês agora para mandar esse vídeo pra galera, avisar, ó, o canal voltou, o Dicas voltou, assiste o anúncio quando der, interage comigo lá no Instagram, porque é lá que eu acabo fazendo enquetes, enfim, perguntando o que vocês querem que eu traga pra cá. Então, para retomar as atividades, vamos fazer um videozinho bem básico de review, como a gente gosta, e eu vou falar sobre Speak No Evil, uma produção dinamarquesa de 2022 que me deixou levemente impactada. Mas antes de começar, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando então que primeiro eu dou a premissa, depois eu dou a minha opinião junto ali com aspectos técnicos do filme e só depois aí eu aviso que vai ter spoiler e eu conto a história. Então pode ir assistindo o vídeo bem de boa se você ainda não assistiu o filme. Então vamos lá, um casal dinamarquês com a sua filhinha, o Bjorn, a Louise e a Agnes, fazendo um passeio pela Itália, estão de férias e tal. O Bjorn, o cara, ele é meio apático, parece que alguma coisa está incomodando ele. Ele não parece 100% feliz de estar ali. Muito embora dê pra ver que ele ama a mulher, ele ama a filhinha, enfim. No meio da viagem, eles conhecem um outro casal que tem um filhinho, o Patrick, a Karen e o Abel. Eles são holandeses. E aí é uma galera muito divertida, alto astral. Eles jantam juntos, almoçam, passam a dar ali os seus rolês junto com esse novo casal. O filme corta, eles voltam de férias, entendemos isso, e eles recebem um convite desse casal holandês. Pô, foi muito legal ter conhecido vocês e tal, venham passar um feriado, 2, 3 dias aqui na nossa casa, por favor, né, a gente vai adorar receber vocês e tudo mais. O Abel adorou a Agnes, né, o gurizinho e tal, e eles pensam, vamos, né, não conhecemos muito bem, mas vamos entrar nessa aí. E o Bjorn, o marido, fica muito feliz, muito animado com essa situação, esse convite. Eles vão. E assim, né? Durante as férias, uma janta aqui, um almoço ali, um passeio e tal. Ok, tudo bem, tudo ótimo, tudo muito divertido. Mas o quanto ficar mais de 24 horas embaixo do mesmo teto, usando o mesmo banheiro, cozinha, o quanto isso vai impactar negativamente e positivamente, não sei, na vida de uma família e de outra. You made it! Sorry for the mess. It's gonna get much worse. Come on. Speak No Evil é uma produção dinamarquesa, então lançada em 2022 pela Shudder nos Estados Unidos, que foi escrita e dirigida pelo Christian Tafdrup, também foi escrita pelo irmão dele. E é, assim, uma obra que pretende te deixar desconfortável. E ela consegue. É um terror psicológico, então a tensão vai sendo criada aos poucos e o filme consegue te envolver. A trilha sonora, por exemplo, é uma coisa que é levemente exagerada, sabe? A cena tá rolando e ela é ok, mas aquela trilha é uma tensão muito grande e tu começa a pensar, mas por que a trilha tá desse jeito? Alguma coisa vai acontecer, então prende a tua atenção. A fotografia e o enquadramento são belíssimos, principalmente no início. Depois ela fica mais amarelada, os ambientes são mais escuros, as atitudes dos personagens, a câmera lenta, tudo isso vai te deixando nauseado, incomodado. E os personagens, eles conseguem transmitir muito bem as suas emoções. Sei lá, a gente sente estranheza com alguns, raiva de outros, fica pensando por que essa criatura tá agindo assim, eu faria de tal jeito, faria assim, faria assado, mas será mesmo que tu faria tão diferente assim? Eu acho que esse é um filme em que pequenas decisões acarretam em grandes consequências, sabe? Isso é meio comum em filme de terror, principalmente no psicológico, né? Aí é uma porta que tu resolve não fechar que vai fazer toda a diferença. E naquele momento, a porta aberta ou fechada
não parecia ter tanta relevância assim, um exemplo. Engraçado porque enquanto eu fui assistindo, ele foi me lembrando e um pouco, tá? O sacrifício do servo sagrado em relação aos personagens. Sabe aquela coisa de tu não entender por que as criaturas estão fazendo aquilo, estão agindo daquele jeito, que te dá uma agonia. Inclusive, se vocês não assistiram, assistam esse filme, é incrível, embora difícil, né? Mas, enfim, então ele me lembrou um pouco. Se quem já assistiu também teve essa impressão, já deixa aí nos comentários. It's good that we have a doctor in the house. I'm not a doctor. Didn't you say you were a doctor? Did I? Oh, I lied. You lied? E assim, quando eu te dei a premissa, é a família que conhece a outra, daí mal se conhecem e vão passar uns dias na casa uma da outra, aí tu pensa, pô, né, a coisa boa, pouca aqui não vai ser. Mas eu tenho certeza que, embora tu imagine o que possa acontecer, não é exatamente o que tu pensou e muito menos da forma que tu pensou. A história surpreende, os personagens surpreendem todos, e tu vai ficando cada vez mais envolvido naquele caos. Situações cotidianas constrangedoras que não acontecem só por causa das diferenças culturais mostram mais uma vez que filme de terror não precisa ser só espírito e jumpscare. Embora eu adore, né? Vocês sabem. Por isso, então, já adianto que é um filme mais lento, não vai esperando aquela loucurada de ação o tempo todo, mas principalmente nos minutos finais, é um Deus nos acuda e tu fica... Por que isso tá acontecendo? Speak No Evil é uma boa pedida para quem gosta de terror psicológico e aceita se sentir desconfortável. Eu acho que desconforto é definitivamente a palavra-chave dessa obra aqui. Ele tem mais ou menos 1h40 de duração e, infelizmente, não tá em nenhuma plataforma das que a gente conhece de streaming. No one's forcing you to stay, but I really hope you do, because today is gonna be a great day. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Gente, esse é aquele tipo de filme que eu vou contar mais ou menos as coisas que acontecem, mas não dá pra dar muito detalhe porque é só assistindo mesmo, sabe? A vibe do negócio. Então, eu falando já vai dar pra entender o que rola, mas assiste, sério. Tá, eu vou chamar os dinamarqueses e os holandeses, tá? Pra não ficar falando os nomes de cada um. Então, os dinamarqueses vão visitar os holandeses, eles vão de carro. O gurizinho holandês, tá? O Abel. E acabei de falar que não ia falar os nomes e falei, né? Mas enfim. Ele é meio estranho, ele é muito tímido, retraído. Ele não tem um pedaço da língua, então ele não consegue falar. Logo no início, quando eles chegam, que tá tudo muito bem, tudo muito ótimo, já fica uma coisa meio estranha, porque as famílias entre si falam no seu idioma, tipo assim, pro outro não entender. Jeg tror ikke, jeg synes, det er så rart at være. Der er halvanden dag tilbage, det overlever du nok. Aí uma das primeiras situações estranhas que acontecem é a Louise, a dinamarquesa, já tinha dito lá na Itália que não comia carne, só peixe. E aí eles estão lá fazendo comida e o Patrick, o holandês, força ela a comer um pedaço de porco, se eu não me engano, assim, faz ela comer, tipo, esquece que ela falou e ela retoma e mesmo assim ele incentiva, não, come, não sei o que, tá ótimo, pipapopó. Já fica uma situação desconfortável. Aí os holandeses explicam que o gurizinho nasceu já com uma condição, por isso ele não tem um pedaço da língua, né? Mas que tá tudo certo com ele entende super bem, ele é muito afetivo, que é uma coisa diferente do que a gente tá vendo. E assim, as famílias são muito diferentes. Os holandeses são bem mais ríspidos com a criança, por exemplo. E os dinamarqueses tratam a guriazinha assim, a pão de ló, como se costuma dizer. E a Louise, já de cara, quer ir embora, ela não quer ficar ali, sabe? Antes tivessem ido mesmo. Mas enfim, chega a noite, eles vão jantar. E aí, quando eles estão saindo para jantar, a guriazinha já tá arrumada para sair. E aí a holandesa diz, não, essa noite é só para adultos, as crianças vão ficar. Vai vir a babá, daí chega um homem, a princípio se dá muito bem com o guri e tal, pra ficar com os dois, né, com o Abel e com a Agnes. Aí é a primeira coisa que eu penso, né, bom, eu não ia deixar a minha filha jamais na casa com uma babá estranha, no caso um homem ainda por cima, né. Então, mas enfim,
Eles vão, tá, só os adultos. No restaurante, o Patrick começa a incomodar a Louise porque ela não come carne, mas come peixe, chama de hipócrita. Faz e acontece, super constrangedora a conversa, sabe? E aí do nada fica tudo muito bem e os holandeses levantam e vão dançar. E aí o Bjorn convida a Louise, vamos dançar nós também. E aí eles vão dançar, só que assim, os holandeses, eles estão dançando de uma forma e tal, tipo, cheio de toques, bem sensuais e tal. E vê que talvez passa um pouco da conta, né? Os dinamarqueses ali ficam meio... Tu vê que não é o jeito deles, sabe? Mas até aí, ok, tudo bem, são adultos, estão ali no bar, tudo tranquilo. Na hora de pagar a conta, o Patrick acaba forçando sem querer e é uma jogada bem engraçada, bem... É cômica quase de assistir. O jeito que ele induz o Bjorn, que é todo, né, certinho e tal, a pagar tudo, sendo que lá no início deu a entender que seria por conta da casa, digamos assim, já que eles tinham sido convidados. E aí, a partir de então, as coisas vão ficando mais desconfortáveis, mas num nível mais complicado, assim. Por exemplo, a Louisa, ela vai tomar banho, e ela tá lá no box tomando banho e ela escuta alguém entrar no banheiro e começa a escovar os dentes. E a escova vai se aproximando do box, e não é o Bjorn. Eu não vi... Assim, a gente entende que é o Patrick, né? Mas eu não vi a imagem dele realmente se aproximar. Tem uma foto, quando tu joga lá imagens do filme, que aparece essa cena e aparece a cara do Patrick. Mas na hora do filme eu não prestei atenção, eu não vi. Mas só o som da escova de dente se aproximando e a gente só vê ela, né, tomando banho ali, ficando cada vez mais constrangida, já é, assim, desesperador, sabe? E aí, mais uma vez, tu pensa, nossa, mas se sou eu, sai de dentro daquele box fazendo um escândalo, ou não também, né? Porque o que acontece? Depois que ela sai, ela nem conta pro Bjorn. E eu pensei, pô, ela não contou provavelmente por vergonha, né? Porque a vítima, ela se sente envergonhada numa situação de opressão, de abuso, e também, às vezes, para evitar um estresse muito maior, sabe? Vai se botar no cara. Enfim, essas coisas. Daí depois, o Bjorn e a Louise, né, os dinamarqueses, estão lá deitados e aí começam a, como diria o Lucas do Refúgio Cult, a fazer as coisas. E o Bjorn olha pela uma janelinha que tem no quarto e o Patrick tá assistindo. E ele não fala nada, fica quieto, segue o baile. No meio da noite, a Louise acorda, vai atrás da filha, que estava até então dormindo com o gurizinho no quarto, e vê que ela tá dormindo com o casal holandês, só que o casal holandês tá na cama pelado e ela tá deitada junto dormindo. Esse então é o fim da picada pra Louise. Ela fala pro Bjorn, quero ir embora agora. Eles catam a criança, catam as coisas, entram no carro e vão, e saem mesmo, sem avisar ninguém. E a gente pensa, nossa, não acredito, né? Tudo certo. Mas aí no meio do caminho, a guria tem um maldito de um coelho de pelúcia e ela esqueceu o coelho. E aí bate pé, pipipi, papapá, e chora, nananã, e eles resolvem voltar pra pegar o coelho. Óbvio que quando eles chegam, o Patrick já tá acordado, tá pé da vida porque eles foram embora sem se despedir. Daí eles conversam, explicam a situação, que isso e aquilo, que não é legal, tão desconfortáveis. Tipo assim, deixa tudo em panos limpos, sabe? Em pratos limpos, né? Não sei se é pano, se é prato, enfim. E parece que a coisa se organiza e aí tu pensa, tá, tudo bem, mas vão embora de qualquer jeito, né? E aí eles resolvem ficar, não, mais uma noite, porque tá tudo bem, afinal de contas. O Bjorn acaba até em certo momento desabafando com o Patrick, dizendo que ele não tá feliz, que ele tá depressivo, que ele não sente que ele é ele mesmo. Daí tem aquela coisa bem assim, homem, né? Homem de verdade. Daí gritam e fazem, acontecem pra extravasar. Mas a coisa não melhora, né? E aí as situações vão ficando cada vez mais agradáveis, mais agradáveis. Tem uma situação lá dos dois pequenos que resolvem fazer uma apresentação pra eles de brincadeira, né? Criança. E aí os holandeses, o Patrick, fica indignado porque o gurizinho só erra a coreografia e grita, é horrível, assim. À noite, o Patrick bate no gurizinho, o Bjorn acorda e aí ele sai e vai até uma casinha que eles têm, acho que no jardim, se eu não me engano. E ele entra nessa casinha e vê várias fotos de outras famílias com outras crianças e depois esse casal holandês com essas crianças das outras famílias. E aí depois, pra fechar com chave de ouro esse pedaço do filme,
ele vê o Abel morto boiando numa piscina. Mais uma vez os dinamarqueses catam as coisas e vão embora, correndo dessa vez. O Bjorn não dá detalhes para Louise do que ele viu, do que ele ficou sabendo. Mas aí eles estão ficando com pouca gasolina, aquela velha história, e são resgatados por quem? Pelos holandeses, que agora o papo já é outro, né? Os holandeses botam os dinamarqueses no carro deles, levam até a babá, lembra o cara aquele? E aí, a partir desse momento, se antes tu não estava incomodado com as atitudes de um ou de outro, tu fica enlouquecido. Porque a submissão que os dinamarqueses ficam dentro daquele carro, sem espernear, sem, sabe, sem criar um caos e só meio que aceitando o que tá acontecendo, eles conseguem, o babá, tira a Agnes de dentro do carro, corta a língua dela ali mesmo, lógico, eles cortavam as línguas das crianças para as crianças não falarem nada. E tu fica esperando que aqueles dois tenham uma reação absurda e nada acontece. No final das contas, eles são levados até uma pedreira, o casal. Os holandeses fazem eles tirar a roupa, descer ali aquele morro e eles perguntam, né, por que vocês estão fazendo isso? E eles respondem, porque vocês deixaram. E aí eles são apedrejados até a morte. Because we do things differently? Why are you doing this? Gente, é uma cena que, tipo assim, quando eles respondem, porque vocês deixaram, é tipo assim, sim, vocês deixaram, vocês não fizeram nada, sabe? Desde o momento do convite, da primeira vez, da primeira coisa estranha que aconteceu, muito estranha que aconteceu, sabe? Vai embora. E enfim, aí ali no carro, na situação extrema, esdrúxula, a filha sendo raptada, com a língua cortada e... Sim, eles deixaram. Por isso que eu digo que me lembrou um pouco o sacrifício do cervo sagrado, porque tem essa coisa, né, fica numa inércia, assim, eles não fazem nada, eles não têm sentimento. Esses até demonstram sentimentos, mas eles não conseguem agir, sabe? É muito doido. Bom, esse foi o Speak No Evil, eu tava com saudade de falar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltaremos, prometo que será breve. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final do vídeo e que tá no canal até então e mandava mensagem, volta, quando que vai voltar, posta isso, posta aquilo. Então eu fico realmente muito feliz. Me sigam lá no Instagram, @morena_dos_anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui mesmo e até a próxima.